O objetivo do Marketing Lab é ajudar o dono do negócio a assumir a responsabilidade pela estratégia de marketing da sua empresa. Esse é o nosso grande objetivo aqui. E eu acho interessante a gente começar uma palestra sabendo um pouco da história de quem está falando para vocês, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, exatamente nesse local aqui, em 1983. Sabe o que eu descobri? Que o Arthur Sterling nasceu aqui, do lado, 6 meses depois. Em 91, 92, eu morei ali naquele local. Se eu tivesse sentado no lugar de vocês, a minha cabeça estaria explodindo com um alerta desse de puta palestra chata. Eu sou carioca, um palavrão de vez em quando sai, tá? Me perdoem por isso. De vez em quando. Mas a minha cabeça estaria explodindo com, cara, que palestra chata. Minha história não interessa em nada aqui. Eu sou só um vetor de conhecimento. Vocês já passaram aqui por algum lançamento digital? Por aqueles vídeos intermináveis, que a pessoa usa a história dele, fica contando. Por que vocês acham que as pessoas usam a história deles nesse momento? Vocês já pararam para pensar? A história do especialista é usada para ele parecer que ele é mais importante do que realmente é, que o conhecimento que ele vai te transmitir é mais difícil do que realmente é e que tem mais valor do que realmente tem. E eles usam a história dele para isso, para gerar esse envolvimento. O meu interesse aqui não é usar essa ferramenta, é jogar limpo com vocês. Então, se a gente analisar presente, passado e futuro, o que menos importa aqui é como essa árvore do conhecimento foi plantada, regada e colhida até agora. O que importa é o quanto esse conhecimento... Isso. O que importa é o quanto esse conhecimento ele vai mudar a sua percepção de mundo hoje e o quanto esse conhecimento ele é atemporal e universal. São esses 3 critérios que eu gostaria que vocês me avaliassem hoje. Se esse conhecimento mudou a percepção de mundo de vocês no final, se o conhecimento que eu transmiti ele é atemporal, ou seja, ele serve ontem, hoje, amanhã e daqui a 50 anos, e se ele é universal. Ele serve aqui, ele serve na China, ele serve na sua empresa, ele serve na sua vida pessoal e tudo, tá? A plataforma do Marketing Lab, ela é uma plataforma bem estilo Netflix, né? O objetivo é a gente conseguir deixar esse conhecimento o mais simples possível para vocês. Então, por exemplo, regra 01 de marketing, eu vou falar aqui no máximo 5 minutos. Na plataforma online é que a gente entra em exemplo e detalhamento, tá? Vocês estão vendo essa fichinha de pôquer aí? Eu peço que cada um pegue uma e no verso dela tem um papelzinho em branco. Eu gostaria que vocês anotassem nesse papelzinho em branco o nome da empresa de vocês. Você está guardando ainda? No final da palestra eu explico para vocês o que eu faço com ela. Vocês vão perceber. Então vamos começar a palestra. A gente vai começar com o nivelamento do conhecimento, tá? Para vocês, o que é marketing? E aí eu vou precisar da contribuição de vocês. Eu preciso que vocês falem. O que é marketing para vocês? Vender o seu negócio. Vender. Você falar para os outros a dor que você soluciona. Você anunciar a dor que você resolve. Alguém mais? Ferramenta de venda. Marketing é muito mais do que isso. Normalmente, a única coisa que a gente percebe do marketing é a publicidade. Publicidade é esse relacionamento da empresa com seu cliente nesse primeiro momento até a venda. Mas o marketing é muito mais do que isso. E para a gente começar a entender de fato o que é marketing, a gente precisa começar investigando o porquê alguém investe em marketing. Por que alguém investe em marketing? Para ter receita.
Todos eles, todo empresário de qualquer ramo e de qualquer país do mundo quer a mesma coisa. Quer melhorar o resultado. O que significa melhorar o resultado? Toda empresa nasce em déficit. Ela tem mais custos do que receitas. E só existem duas formas da gente inverter isso. Ou a gente reduz custos, ou a gente aumenta receitas. E por que a gente vai usar as duas estratégias? Para inverter essa ordem e aí sim a gente passar a ter lucro e essa empresa começar a sustentar. Esse é o desafio de todo negócio. Todo negócio, se não conseguir inverter essa ordem aqui, ele vai morrer em algum momento. Então a gente sabe que marketing ele é investido porque a gente quer melhorar o resultado. A pergunta agora é, quem quer melhorar o resultado? Quem? O dono. O dono quer melhorar o resultado. O dono é o maior interessado nisso. Agora, no mundo de hoje, a gente precisa entender que a gente, como profissional, se a gente ainda não tem um CNPJ, a gente precisa ter a cabeça de dono para gerir a nossa carreira. Se a gente entender como o dono funciona, as nossas decisões vão ser muito melhores. Agora, o dono de uma empresa, ele desempenha diversas funções no seu negócio. A grande maioria deles como autoempregado. Só existe uma função do dono. Qual é a única função do dono? Oi? Eu posso contratar alguém para gerir no meu lugar? Posso. É bom que o dono faça isso? É. Mas quando ele o faz, ele é um autoempregado da sua empresa. Qual é a única função do dono? Eu posso contratar alguém para definir uma estratégia para mim? Posso. É bom que o dono faça? É. Mas... Então é usufruir do lucro. Isso é o benefício. O benefício. Qual é o ônus de ser dono? É a responsabilidade. Responsabilidade. Para a gente entender a única função do dono, a gente precisa entender o ônus dele é a responsabilidade. Na nossa civilização moderna, a responsabilidade é diretamente proporcional à tomada de decisão, à capacidade de tomar decisão. Vamos a exemplos práticos? Se eu não gostei do Guilherme Tourinho aqui, fiquei puto com ele, fui lá e dei um tiro nele. Eu vou ser julgado como assassinato doloso. Agora, se eu tô na rua, ele apontou uma arma para mim, me ameaçou, eu fui lá, tirei e dei um tiro nele. É a única autorização que a nossa sociedade dá para você poder matar alguém. Por quê? Porque eu não tive a capacidade de escolha. Ele me deixou com duas escolhas. Ou eu morro, ou morre ele. Ao não ter escolha, eu não sou responsável pelo que aconteceu depois. Então, na nossa sociedade, a responsabilidade vem da capacidade de tomar decisão. E se a gente olhar para a nossa vida, a vida de vocês hoje é consequência direta das escolhas que vocês fizeram ontem. A vida da empresa de vocês hoje é consequência direta das escolhas que vocês fizeram ontem. A vida de vocês amanhã e da empresa de vocês é consequência direta das escolhas que vocês fazem hoje. E por que isso é tão importante? Porque ao não saber qual é a sua principal função, o dono negligencia. E quando ele negligencia, ele deixa de ser o piloto da sua empresa e passa a ser um passageiro. Porque não tomar decisão é tomar uma decisão. Por isso é importante vocês entenderem que essa é a principal função. Depois que eu entendo isso, eu preciso entender que o processo de tomar decisão, ele depende de um item fundamental, que é a informação. Se a sua informação for ruim, a sua decisão será ruim. Se a sua informação for boa, provavelmente a sua decisão será boa. Porque tudo e exatamente tudo no processo de tomar decisão depende da qualidade da sua informação. Se a sua informação for excelente, a decisão ela tende a ser óbvia. Se o desafio de uma empresa é melhorar o resultado, a principal função do dono é tomar decisão, e a informação de qualidade é o que vai garantir uma boa tomada de decisão, a pergunta é: quais são as 3 informações mais importantes para uma empresa? Hã?
Quais são? Hã? Primeira questão mais importante, os dados financeiros. Você vai estar sendo rentável ou captura. Você vai estar atingindo o objetivo dele, que é ter um resultado financeiro do negócio. Eu creio que seja uma das informações que ele mais olha. Segundo, essa é a estratégia dele para funcionar. Se ele montar uma estratégia para atingir, como é que ele vai medir isso? Eu tenho que ter a informação segura e medida, né? Aí são os indicadores. Eu vou dar uma de João Kleber e vou responder essa depois do comercial. Vou deixar em suspense. Para a gente chegar a entender isso, vamos fazer um raciocínio lógico. Hoje no mercado, a gente pode dividir um negócio em duas áreas. O desenvolvimento e produção de um produto ou serviço e como é que eu vou fazer a venda dele. Como é que eu vou fazer o marketing dele. Hoje, produto ou serviço é uma commodity. Qualquer um consegue produzir o mesmo produto ou serviço que você na mesma qualidade e muito rápido. Vocês estão acompanhando a guerra tarifária entre Brasil e China? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no TikTok? Os donos das fábricas, das marcas de luxo, estão expondo as marcas de luxo. Falando, essa bolsa aqui, que você paga $38 mil, ela é fabricada aqui com a gente e custa 1.400. O couro é italiano, é feito sei lá o que, custa tanto e tal, as coisas assim. Então hoje, produzir produto e serviço é commodity, é como se fosse um bloco de mármore. Por exemplo, esse youtuber, ele vai lá na China, tipo uma feira do Paraguai, e aí ele pede, eu quero a placa-mãe do iPhone tal. Aí leva na outra e fala, põe o chip do iPhone tal, sei lá o que, e vai juntando. No final do dia ele tem um iPhone original com peças originais. Mas por que alguém não paga nesse iPhone os 15 mil reais que hoje as pessoas pagam no iPhone? Porque alguém pegou esse bloco de mármore e transformou em algo que tem muito mais valor. Isso é um bloco de mármore. É um bloco de mármore esculpido. E quando perguntaram para Michelangelo como é que ele faz escultura, ele disse, ele simplesmente retira do bloco de mármore tudo aquilo que não é necessário. Qual é a minha função aqui com vocês? É pegar esse bloco de mármore de marketing que tem por aí, tem muita gente falando besteira, e eliminar tudo que é desnecessário para que você tenha o conhecimento da essência disso e aí sim você consiga aplicar na sua vida. Einstein dizia que se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque provavelmente você não entendeu bem o suficiente. Vocês que são professores sabem disso melhor do que eu. Aquele professor que complica muito, que enrola muito, que cria muita confusão, é porque ele não entendeu o que ele está falando. Vocês precisam de professores que consigam simplificar ao máximo isso, a ponto de você olhar e falar, cara, isso era óbvio. Isso era óbvio. Então a minha função aqui é isso. Então todo o desafio da empresa é inverter essa relação. A gente tem duas estratégias para fazer isso. Se eu for muito bom só em reduzir custos, eu vou morrer no mercado. Por quê? Porque eu vou reduzir os custos e eu vou chegar num limite chamado limite operacional, que a partir do momento que eu reduzir esse custo, eu perco qualidade. Ao perder qualidade, necessariamente eu vou perder receita. Vocês já foram numa pizzaria, que vocês gostaram muito, pagaram R$80 na pizza, saíram felizes. Meses depois vocês foram lá e ela não era a mesma coisa. Porque o cara reduziu a qualidade, reduziu o custo do queijo, reduzindo a qualidade. E aí a relação já não compensa para você e você vai morrer no mercado. Conclusão disso, se você é empresário e a única coisa que você sabe fazer bem é reduzir custos, larga a sua empresa e vai trabalhar para os outros. Porque você vai morrer no mercado. A única estratégia que pode garantir a sobrevivência da sua empresa é você aprender a aumentar receitas. Porque mesmo que o seu custo esteja acima do limite operacional, se você aprender a aumentar receitas e fizer isso com constância, em algum momento você vai ter mais receita do que despesas. E aí você tem uma sobra. E esse resultado operacional você pode contratar serviços ou profissionais para aí sim reduzir seus custos e potencializar seus lucros. Que é isso que você vai fazer, né? Você vai pegar a empresa depois e vai enxugar muita coisa dela desnecessária para que o cara tenha mais lucro. Então a única estratégia que pode garantir a sobrevivência da sua empresa no mercado é você aprender a aumentar receitas. E só existem 3 formas de aumentar receitas. Quais são elas?
Vendendo para mais pessoas, vendendo mais caro. E o terceiro? Qual é o terceiro? É vender para mais pessoas. Isso. Vender outros produtos ou serviços. Só tem essas 3 estratégias. Então, se eu vender para mais pessoas, eu aumentei a minha receita. Se eu vender para as mesmas pessoas os mesmos produtos e serviços por um valor maior, eu aumentei minha receita. Se eu vender para as mesmas pessoas outros produtos e serviços, eu também aumentei a receita. E é lógico que o sonho de todo empresário é conseguir fazer isso em todas as suas 3 frentes. E por que a gente está falando tanto em aumentar receitas numa palestra de marketing? Porque marketing é a ciência responsável por aumentar receitas na sua empresa. Toda ação que gera aumento de receita na sua empresa é uma ação de marketing. Você passou no shopping, sentiu o cheiro da M. Martin, o cheiro faz você lembrar que você teve uma noite de sono ruim porque o seu edredom está velho. E aí te dá o gatilho para você ir comprar um edredom novo. O cheiro é uma ação de marketing. O café que você entrega para o seu cliente é uma ação de marketing. A forma como o seu funcionário se relaciona com o seu cliente é uma ação de marketing. Porque além de aumentar receitas, eu tenho que reter receitas. Então manter clientes na minha base também é uma ação de marketing. E se tudo depende da qualidade da informação, uma informação excelente gera boas decisões, se a principal função do dono é tomar decisão, se o seu objetivo é aumentar receitas para inverter a ordem de custos e despesas, e as informações mais importantes determinam a qualidade da sua informação, quais são as 3 informações mais importantes para qualquer negócio? Quem compra de você, por que compra de você e como compra de você. Toda e qualquer decisão estratégica que você tome na sua empresa depende dessas 3 informações. Um exemplo, eu tenho 10 produtos, preciso diminuí-los. O produto A me custa 100 para entregar e eu vendo ele por 80. Se eu só tenho essas informações, qual é a decisão óbvia? Tenho que eliminar o produto A. Se o modelo de tomada de decisão que eu tenho é um modelo de tomada de decisão financeiro, quando eu olho esse dado, ele dá um significado a essa informação para mim e a decisão óbvia nesse caso é eliminar esse produto. Só que quando eu entendo quem compra de mim, por que compra de mim, como compra de mim e a jornada desse cliente, esse produto A é o produto de entrada na minha empresa. Por mais que eu perca 20 em cada compra, no longo prazo eu ganho 1.000 com esse cliente. Se eu tirar o produto A, eu matei o meu negócio. O modelo de tomar decisão vai influenciar a decisão que você vai tomar. Se eu fiz uma campanha, gastei 10 mil reais e me voltou em vendas 100 mil reais, essa campanha foi boa ou ruim? Depende. Se o meu lucro foi 5 mil, eu coloquei 10 e ganhei 5. Eu perdi dinheiro nessa campanha. Informação de qualidade é quando eu tenho o detalhamento que eu preciso para tomar a melhor decisão em relação àquilo ali. Não é o dado de qualquer jeito. Eu preciso ter inteligência para isso. De que adianta a gente ter um monte de dados se a gente não sabe analisá-los? Né? Isso é que é estatística, né? Esse foi o nivelamento de conhecimento. Agora que a gente vai entrar realmente na parte que eu gosto. Qual é o conhecimento mais importante para o marketing? E para mim não é só para o marketing, é para o mundo, é para a vida. E ele está nessa imagem aqui. Essa imagem representa para mim qual é o conhecimento mais importante de marketing e qual é o conhecimento mais importante para a vida. O que isso aqui significa? Significa que a gente não vê o mundo da forma como ele é. A gente vê o mundo da forma como a gente acha que ele é. Agora, como é que eu vou transmitir um conhecimento tão complexo em tão pouco tempo? A gente vai usar a imaginação de vocês. Então eu vou contar uma historinha e eu peço que vocês vivenciem essa historinha. Entrem nessa história, entrem no personagem e vivenciem essa história para vocês poderem compreender o quão importante é esse conhecimento. Posso contar com vocês? Então imagina que a vida de vocês está um caos, tá? Hipotético. Entrou um governo novo aí que mete taxa para tudo quanto é lado, tal, tudo está aumentando, está um caos financeiro. Então seu negócio está no
pior momento da sua vida. Só que em casa, a coisa também não está lá tão bem. Em casa, você também está vivendo um verdadeiro caos. Você está brigando com seus pais, está brigando com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Sua vida está um caos. Você está vivendo o pior momento da sua vida. Vocês conseguem imaginar isso? Só que você vai e volta para o trabalho de metrô. E você pega um metrô limpo, calmo, sem estresse. Você não pega no horário de rush. Tá com ar-condicionado bonitinho. Resumindo, essas meia hora do metrô são o único momento de paz e tranquilidade no pior momento da vida de vocês. Na próxima estação entra um pai com 2 crianças. Ele senta do seu lado, joga a cabeça para trás e fecha os olhos. E essas crianças começam a tocar a zona no metrô. Chuta sua canela, rasga seu livro, arranca seu fone de ouvido, estão gritando. Resumindo, elas estão tirando seu único momento de paz e tranquilidade. A pergunta é, qual o seu sentimento e pensamento em relação a esse pai relapso? O que vocês estão sentindo? Raiva. E por que todo ser humano sente raiva? Raiva é uma emoção básica. Emoção não é boa, não é ruim. A emoção é só uma preparação do seu corpo para enfrentar uma situação que o seu cérebro inconsciente imagina que tem. O que é a definição da raiva? Eu tenho um objetivo. Aparece um obstáculo. Para eu transpor esse obstáculo, eu preciso de uma energia extra. Essa energia extra é a raiva. Raiva não é agressividade. Raiva pode descambar em agressividade? Pode, mas não é. Raiva é só isso. Eu tenho um objetivo, alguém está me atrapalhando, eu sinto raiva. É natural isso. Só que ao invés de você sair gritando com esse pai, você é zen, você se controla, você faz a sua respiração, olha para esse pai, cutuca ele e fala: você não está vendo o que seus filhos estão fazendo? E ele acorda como se estivesse voltando de outra realidade e diz para vocês o seguinte: me perdoe, é que estamos voltando do hospital em que a mãe deles acabou de morrer. E agora? Qual o seu sentimento em relação a esse pai? Compaixão. Perceba. A situação mudou? Não. A situação é exatamente a mesma. Se a situação não mudou, então o que mudou? A informação mudou a sua percepção. Perceba, uma frase, somente uma frase, fez você sair de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo. Raiva é uma emoção de confronto. Tirou você de uma emoção de confronto e te colocou numa emoção de querer ajudar aquele pai. Uma frase fez isso com vocês. Porque você não vê o mundo da forma como ele é. Você vê o mundo da forma como você acha que ele é. A forma como você interpreta o mundo determina como você vai experimentá-lo. A sua interpretação do mundo determina como você vai senti-lo. Tudo e exatamente tudo depende da sua interpretação. Por que eu estou falando sobre isso? Qual é a essência do marketing? A essência do marketing é uma frase. Somente uma frase. Fez você sair de um estado emocional para outro estado emocional. Marketing é influenciar a mudança de percepção. Toda a comunicação que você faz com o cliente seu, o seu objetivo é influenciar a mudança de percepção dele. E eu tenho coisas que são sutis. Você trabalha com condicionamento físico. Quanto tempo demora para a pessoa sentir bem fazendo exercício físico? Mas é mais de um mês, é tempo. A pessoa precisa persistir naquilo. Mas se a pessoa se sente ofegante subindo uma escada, em poucas semanas ela já consegue perceber isso. Então, se eu treino o meu funcionário para perceber isso e perguntar, eu estou influenciando a mudança de percepção do meu cliente, facilitando ele entender que aquele condicionamento está mudando, ou eu estou motivando mais ele, eu estou retendo ele dentro da minha empresa. Então, toda a comunicação, eu preciso trabalhar essa influência de mudança de percepção. Agora, não é para qualquer coisa.
Eu tenho um objetivo claro nisso. E qual é o grande objetivo dessa mudança de percepção? É influenciar a mudança de hábitos de compra. Hábito de compra é exatamente igual a qualquer hábito que você tem. O hábito de fumar, o hábito de procrastinar, tudo isso são hábitos. Quando eu trabalho a mudança de hábitos de compra, eu vou estar trabalhando a mudança de comportamentos. Então o grande objetivo é mudar hábitos de compra. E como é que funciona um hábito? Um hábito ele tem 3 componentes. Eu tenho um gatilho, eu tenho uma ação e eu tenho uma recompensa. Por exemplo, se a gente sente fome, qual é a recompensa que a gente está querendo? Ter a fome saciada. Qual é a ação que a gente vai fazer? A gente vai comer. Certo? Como é que funciona hábito e comportamento? Hábito é uma reação automática do seu cérebro. Por que isso acontece? Porque pensar gasta muita energia. Tomar decisão gasta muita energia. E a gente precisa economizar. Então a gente passa por uma situação, gasta muita energia para tomar uma decisão. Se o meu cérebro inconsciente acreditar que aquela decisão gerou um bom resultado, ele registra isso na memória. A próxima vez que eu passar por isso, eu não penso 2 vezes, eu só repito o que eu estou fazendo. E se der certo, eu continuo fazendo até a formação de um hábito. Então hábitos são decisões automáticas que a pessoa está tomando. E uma decisão de compra, ela pode ser automática ou ela pode ser refletida e pensada. Quando eu tenho um conjunto de hábitos, eu tenho o comportamento. E esse comportamento ele vai limitar a minha vida. Vai gerar os condicionamentos, que são as condições que limitam a nossa realidade. Por exemplo, se eu tenho esse conjunto de hábitos, de não fazer exercício físico, ter uma péssima alimentação e ficar deitado no celular, que tipo de comportamento esse conjunto gera? Comportamento sedentário. O que esse comportamento sedentário vai gerar de limitação na minha vida? Vai gerar doença, pressão alta, obesidade, falta de energia. Agora, se eu quero melhorar a minha energia, o que eu preciso fazer? Eu preciso modificar um comportamento. Só que para eu modificar um comportamento, eu preciso modificar alguns hábitos. Se eu identificar os hábitos, entender como eles funcionam, eu posso facilitar um hábito novo ou eu posso dificultar um hábito antigo. E dependendo de como eu faço isso, eu consigo gerar essa mudança na nossa vida. E os hábitos de compra são exatamente a mesma coisa. Eu tenho os hábitos de compra que geram um comportamento de consumo e um comportamento de consumo gera uma limitação na sua vida, que é o quê? A fidelização. Quando eu me acostumo a comprar em determinado lugar, normalmente eu vou parar de procurar outro lugar, eu vou estar preso naquele lugar ali. Se eu sou concorrente dessa empresa, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o condicionamento dele, eu preciso mudar a fidelização, eu vou precisar mudar o comportamento, para isso eu vou ter que identificar os hábitos de compra e agir em um hábito específico para conseguir fazer essa mudança. Então a gente está falando de mudança de condicionamento. E mudança de condicionamento eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu tenho uma forma lenta e burra e uma rápida e inteligente. O que é lenta e burra? Repetição, repetição, repetição. Mudança de condicionamento físico. Se ela é lenta e burra, eu preciso lutar contra a minha preguiça, contra os meus hábitos que me mantêm sedentários. Eu preciso usar minha força de vontade para lutar contra todos os dias durante 7, 8, 9, 10 meses até o meu corpo mudar um condicionamento e eu passar a sentir falta de ir para uma academia. Isso é a forma lenta e burra. Isso é a forma que a gente faz com animais. Pavlov já identificava como é que eram os condicionamentos. Isso é uma forma lenta e burra. Como é que a gente faz mudança de condicionamento lenta e burra no marketing? Eu apareço para você toda hora falando exatamente a mesma coisa, te enchendo o saco até você comprar de mim. E a hora que você comprar de mim, eu paro de te encher o saco. Isso é a forma lenta e burra. Eu vou bater, até uma hora que você vai desistir e chegar até mim. O que é a forma rápida e inteligente? É uma frase. Somente uma frase. Fez você sair de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo. Tem dezenas de histórias sobre isso em relação ao condicionamento. A que mais me chamou a atenção era de um cliente meu de consultoria, um médico, que ele tinha 50 anos, fumava, tinha uma péssima alimentação. Racionalmente, eu poderia falar alguma coisa para ele que mudasse esse condicionamento dele? Não. Por quê? Porque na cabeça dele ele era Deus
e eu era um mero mortal, imbecil e ignorante. Não tinha o que eu falasse racionalmente que gerasse essa mudança. Até que na pandemia, ele está trabalhando em casa, ele tinha uma filha de 8 anos, ele está lá fumando no escritório dele, a filha entra e começa a chorar. Ele olha para a filha e fala, pô, o que está acontecendo, filho? Ela fala algo mais ou menos assim, não, é porque você não vai estar no meu casamento. O cigarro mudou o significado para ele. Ele passou a olhar o cigarro de forma diferente. Daquele dia em diante, ele conseguiu mudar todos os condicionamentos dele que racionalmente a gente não conseguiria fazer jamais isso. Porque tudo tem a ver com significado, com percepção. Na vida da gente, a gente tem problema e a gente quer uma solução. E o nosso cérebro é preguiçoso. Então, quanto mais curta a relação entre causa, efeito, problema e solução, mais o nosso cérebro vai identificar isso. Então, eu fiquei ansioso, fumei um cigarro, baixou minha ansiedade, essa relação que vai estabelecer o hábito. A mulher terminou o relacionamento, ficou triste, comeu um sorvete, ela ficou saciada, deu um leve prazer, ela começa a associar isso e começa a fazer algo que vai dificultá-la encontrar um outro namorado. O que essa frase dessa menina fez? Mudou a relação causa-efeito na temporalidade disso. Quando ele olha, daqui a 20 anos, ele não vai estar no casamento da filha, e aquilo ali tem um significado e um valor importante para ele, esse cigarro mudou a relação. Eu só precisei mudar a percepção temporal dele, para isso. Quando a gente entende como funciona essa mudança de percepção, a gente consegue aplicar isso no nosso marketing. Porque tudo, e exatamente tudo, depende da sua interpretação. Como é que a gente vai trazer isso para a operação de marketing? Essencialmente, como é que funciona? Toda empresa, ela precisa de consumidores. O que essa empresa vai fazer? Essa empresa ela vai criar uma mensagem, vai distribuir essa mensagem, e essa mensagem vai chegar a um grupo de consumidores. Essa mensagem precisa mudar a percepção dele, mudando o estado emocional dele. Ao mudar o estado emocional, desperta uma emoção, e essa emoção é a energia que ele precisa para fazer uma ação. Essas são as 3 variáveis do marketing. Eu tenho a mensagem, eu tenho o consumidor, eu tenho a ação que ele vai fazer. Quando eu consigo construir isso, eu construí um caminho de marketing. O caminho que a pessoa vai seguir para sair do seu sofá e vir até a minha empresa comprando de mim. Então, no mercado, uma empresa ela é rodeada de diversos consumidores diferentes. E por mais que cada um seja um ser humano único, com uma história única, os seres humanos são padronizados em seus hábitos e comportamentos. Como naquela situação, a raiva é a emoção básica que todo ser humano ele vai sentir, naturalmente, os seres humanos têm padrões de comportamento parecidos. Quando eu identifico um padrão de comportamento, eu consigo criar uma mensagem e enviar para essa pessoa. Essa mensagem vai modificar, vai gerar uma emoção, ela vai ter uma ação. E eu construí um primeiro caminho de marketing ali. Depois eu preciso construir outro caminho. E assim eu vou construindo diversos caminhos para grupos diferentes de consumidores virem até a minha empresa comprarem de mim. Quanto mais caminhos eu tenho, menos dependente de um só eu sou. Só que não basta só eu entender que existem os caminhos e como construí-los. Eu preciso controlá-los e mensurá-los, porque um caminho só é válido se ele gerar retorno sobre investimento positivo. É aquela história, investir 10 mil, voltou 100, mas o meu lucro foi só 5, então não tive retorno sobre investimento positivo. Por que eu preciso controlar e mensurar? Porque por mais que um caminho hoje tenha retorno positivo, alguma coisa pode acontecer que eu não sei o que é, que começa a perder a eficiência dele. Em algum momento, eu vou começar a perder dinheiro com esses caminhos. Se eu não controlo e não mensuro, eu não sei quais caminhos estão me dando retorno positivo, quais estão me dando retorno negativo, eu não sei onde eu estou perdendo dinheiro, onde eu estou ganhando dinheiro. Se eu controlo e mensuro, identifiquei quais são os caminhos que estão me tirando dinheiro, eu consigo paralisá-los, entender o que aconteceu, enviar uma nova mensagem e reconstruir esse caminho. Eu falei que as informações mais importantes é quem compra de você, por que compra de você e como compra de você. E como isso se relaciona ao caminho de marketing. Quem compra de você é o seu consumidor, por que compra de você é a mensagem que você entrega para ele, e a ação é o como ele compra de você.
Dessas 3 variáveis, qual delas a gente não consegue controlar? Qual das 3? O consumidor. A mensagem, eu escolho a mensagem por qual meio eu quero entregar e hoje com a internet eu consigo até definir para quem que eu quero que chegue. A ação sou eu que determino. Você começa uma venda comigo pelo WhatsApp ou você tem que vir na minha loja. Eu determino como é que esse processo ele vai acontecer. Mas o que acontece? Dentro do consumidor, a gente não consegue controlar o que acontece. O que eu consigo é, se eu tenho um laboratório que eu analiso tudo que está acontecendo, eu controlo a mensagem que eu envio, quem recebe e a ação que isso vai gerar, eu começo a identificar algumas tendências de comportamento e eu começo a entender qual é o porquê que gera ações melhores. Mas entender o que acontece, controlar o que acontece, eu não consigo controlar. Eu consigo entender mais ou menos o que acontece. Dentro da nossa formação, a gente tem um programa só sobre como a mente funciona, como é que um estímulo gera uma resposta do processo mental todo que acontece isso. E como que a gente pode usar isso para influenciar essa mudança de percepção. Vamos voltar aos hábitos de compra. Então eu tenho gatilho, ação e recompensa. Como esses hábitos de compra se relacionam com os caminhos de marketing? A mensagem é o gatilho. Esse gatilho vai entrar, vai modificar, vai gerar uma ação e essa ação desse consumidor é uma busca de recompensa. O marketing, a pessoa que você quer influenciar, ela está numa zona de conforto. Ela está numa inércia. A essência do marketing, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso criar nela uma imaginação de um estado desejado que é melhor que o estado que ela está, para inspirar o movimento dela de busca dessa recompensa. Então, marketing é inspirar movimentos. Se a sua comunicação, o seu relacionamento não gera um movimento em quem está ouvindo, isso não é marketing, isso é qualquer outra coisa. Todo o objetivo do marketing é gerar uma ação e um movimento em você. Só que para a gente começar a fazer isso aqui, a gente precisa entender a regra 01 de marketing. Isso é o que mais me dói quando eu vejo as campanhas de hoje em dia. As empresas, as agências de marketing, negligenciam a regra mais básica de todas do marketing. Como é que a gente vai entender essa regra? Alguém conhece o que é isso aqui? Piqui. Quem odeia piqui? Você quer o melhor piqui do mundo por R$15 o quilo? R$14,50, R$13, R$12 ainda vou te dar um brinde. Vocês entenderam qual é a regra 01 de marketing? É isso. Qual é a regra 01 de marketing? Não podemos fazer uma oferta sem antes despertar um desejo. Porque é o desejo quem cria a oportunidade. Sem desejo, é perda de tempo eu fazer uma oferta. Então, para eu inspirar movimentos, eu preciso aprender a despertar desejo. Por quê? Porque isso aqui nunca vai acontecer. A pessoa está na sua zona de conforto e ela sair da sua zona de conforto para qualquer lugar que ela não sabe para onde é. Isso nunca vai acontecer. Porque sem desejo não existe movimento. Por isso é que eu preciso aprender a criar um estado desejado na cabeça da pessoa para que ela tenha vontade de fazer isso. Então eu tenho os hábitos, eu tenho gatilho, ação e recompensa. Se eu sentir fome, eu quero ter a minha fome saciada, eu vou comer. Vamos para um exemplo prático. Você sentiu vontade de comer pizza. Qual é a recompensa que você quer? Comer a pizza. Qual ação você vai fazer? No meu caso, você vai pedir pelo WhatsApp. Essa imagem simples tem tudo o que toda mensagem de marketing precisa ter. Precisa ter o quê? Toda mensagem de marketing precisa despertar um desejo, direcionar uma ação, porque marketing é inspirar um movimento. Desperto o desejo e digo o que a pessoa precisa fazer para dar o próximo passo na jornada dela de tornar o meu cliente.
E para isso a gente precisa entender que existe uma jornada do cliente. Qual é essa jornada? Eu tenho o ser humano, a população, que é qualquer ser humano dentro do meu raio de vendas. Se eu tenho uma pizzaria delivery, qual é o tamanho do meu raio de vendas? O tamanho que o meu delivery chega. Se é um raio de 10 quilômetros, todo ser humano dentro desse raio é a população para mim. Se eu vendo curso pela internet, qual é o tamanho do meu raio de vendas? Quem não pode comprar de mim? Se eu vendo curso pela internet. Quem não fala o idioma que eu falo, então eu sou limitado pelo idioma. E o segundo? Quem não tem acesso à internet. E o terceiro, que é de qualquer negócio, quem não tem dinheiro para me pagar. Pronto. Então aqui eu vou entender quem não consegue comprar de mim, eu tirei do meu raio de vendas. Agora, o que é um consumidor? Consumidor é um ser humano que tem um problema... Não, público-alvo. É uma pessoa que tem um problema que pode precisar da minha solução. Consumidor é a pessoa que tem um problema que decidiu resolver o seu problema comprando um produto ou serviço. O que é o cliente? É o consumidor que decidiu comprar o seu produto ou serviço. Multiplicador é aquele que ficou tão feliz e por causa disso ele divulga isso para todo mundo. E para cada momento desse eu tenho um nível de conversão. Esse conhecimento aqui é simples, não é? Todo mundo já deve ter visto o funilzinho de venda. Mas a importância estratégica disso é absurda. Eu tive uma empresa que eu dei consultoria que ela era uma loja de suplementos bariátricos. O argumento de criação da empresa deles era o seguinte: se uma pessoa acima do peso vai numa loja com um atacadão de suplementos, o vendedor é um bombado. A pessoa se sente constrangida com aquilo. E aquele vendedor não consegue compreender a necessidade da pessoa acima do peso. E ele recomenda o whey, que é o melhor em proteína, menos caloria, mas que o gosto é horroroso. Quem está acima do peso, o gosto faz diferença. Então o argumento de venda deles era esse. É um argumento válido para se criar uma empresa? Tem sentido. Um dos sócios era consultor do Sebrae, uma das sócias era médica de bariátrica. Por isso eles restringiram o mercado deles à bariátrica. Uma loja de Brasília, certo? 5 anos tendo prejuízo, 6 agências de marketing passaram. Primeira reunião de consultoria comigo, eu faço a pergunta mais básica para eles. Qual é o tamanho do seu mercado consumidor? Eles me responderam 40 mil pessoas. Eu falei, da onde vocês tiraram esse número? Existem 40 mil pessoas no Distrito Federal que fizeram bariátrica. Então, qual é o tamanho do seu público consumidor? Ele, o que você quis dizer? Eu falei, você falou o público-alvo. São pessoas que têm um problema que pode precisar da sua solução. Público consumidor é quem tomou uma decisão de consumir o seu produto ou serviço. Se ele não tomou essa decisão, ele não tem como chegar a ser seu cliente. Quantos % das pessoas que fizeram bariátrica fazem suplementação diária? Não sei. Busca na internet. Pesquisas indicam que 5% da população que fez bariátrica faz suplementação. 5% de 40 mil pessoas são 2 mil pessoas. E aí vem a pergunta. Se vocês conseguirem vender para todas as 2 mil pessoas, a empresa de vocês se sustenta? Não. Você entendeu por que eu não preciso nem saber o balanço financeiro do cara? Não preciso nem saber disso. Porque só em quem, por quê e como, eu já entendi que o negócio deles tem um problema. E aí eu tenho um segundo grande problema. Eu preciso gerar um movimento, e para movimento eu preciso de uma motivação, um motivo da ação. Se eu entender a vida do bariátrico, depois que ele fez a cirurgia bariátrica, ele não tem motivação nenhuma para mudar os seus hábitos alimentares, nem o seu comportamento de consumo. Por quê? Vamos entender, esse cara chegou aos 160 quilos. Ele nunca teve disciplina na vida. Ele chegou no momento que ou ele faz a bariátrica ou ele morre. E ele pode morrer na cirurgia. Depois que ele fez a bariátrica, ele come McDonald's todo dia e perde 20 quilos. Ele não tem motivação nenhuma pós-bariátrica. Se eu tentar falar com esse cara pós-bariátrica, eu não consigo mudar o comportamento dele, porque ele não tem motivação para isso. Uma das campanhas que eles fizeram foi perda de cabelo, use suplemento tal. Lembra? Causa e efeito, curto prazo? Quanto tempo demora para uma pessoa fazer bariátrica e começar a sentir falta de cabelo? A médica me respondeu, 4 anos. Falei, quem é o ser humano que tem esse nível de maturidade de entender que o que está acontecendo aqui, a culpa é de 4 anos atrás? Ninguém faz essa relação.
O custo de eu explicar essa relação para a população é muito caro, eu não vou conseguir voltar isso em venda. Agora, a pior pergunta, quantos por cento das pessoas que fizeram bariátrica vão ter perda de cabelo? Aí o número que ele me deu nem compensava fazer uma campanha dessa. Por isso é que a única informação de qualidade que você precisa é quem compra de você, por que compra de você e como compra de você. O que a gente fez? A gente precisa entender o momento de maior motivação dele. E o momento de maior motivação dele é pré-bariátrica. Vocês sabem por quê? Alguém conhece alguém que já fez bariátrica? O que a pessoa precisa fazer antes da cirurgia bariátrica? Perder 10% do seu peso. Você sabe por quê? Não. É porque ela precisa demonstrar comprometimento com a mudança de vida dela. Porque a vida de magra é completamente diferente da vida que ela tem. Então ela precisa demonstrar... Não é porque... É só por causa disso. Então o único momento de motivação da vida dela é quando ela precisa perder esses 10% para poder fazer a bariátrica. Se eu consigo acessar essa pessoa nesse momento, aí eu tenho um pico de motivação dela, que eu consigo mandar uma mensagem e mudar um comportamento, um hábito de consumo dele. Porque depois que esse cara fez a bariátrica e ele tem o hábito de suplementação, o que esse cara quer é menor preço. E ninguém vai bater atacadão de suplementos por causa do volume deles. Ele não está preocupado se o cara lá está atendendo ele bem ou não. Porque é o menor preço. O hábito já é natural nele. Então eu preciso trabalhar antes. Se eu fizer uma live, no Distrito Federal tem 3 milhões de habitantes, cerca de 3 milhões. Como perder 10% do seu peso em 3 meses? Quantas pessoas se interessam por isso? Quem não quer perder aí 10%? Eu consigo falar com muito mais gente. E se a pessoa se sente constrangida aí numa loja de suplemento, eu consigo converter todo mundo isso em cliente. Então, se eu não entender essa lógica, o momento de motivação, eu vou fazer a oferta no momento errado. E quando eu fizer a oferta no momento errado, eu vou perder dinheiro com isso. Eu preciso trabalhar esse consumidor até que ele esteja no momento certo para eu fazer a oferta no momento certo. E o que eu preciso entender? Que desejo, ele é emocional. Racionalmente eu posso saber o que é melhor, mas emocionalmente eu não sinto o que é melhor. O que racionalmente é o que eu vou comprar. E eu perco muito tempo tentando explicar para as pessoas o que eu estou vendendo para elas. E nada disso vai ajudar no seu fator principal, que é a emoção disso. Porque a pessoa precisa sentir que é melhor. É o porquê você vai comprar. Eu preciso, na minha comunicação, despertar a motivação, o motivo da ação, o porquê alguém deve comprar de mim. A única coisa que eu preciso entregar para o meu consumidor é o porquê ele deve comprar de mim. Todo o resto é floreio e perda de tempo. Então eu preciso gerar um movimento. O movimento na física tem 3 componentes também. Eu tenho a direção, eu tenho o caminho, eu tenho a força. O que é a direção? A direção é uma perspectiva de futuro que eu olho e falo, eu quero aquilo ali para a minha vida. É uma motivação, é um motivo para ação. O que é a força? É o quanto eu desejo esse futuro. Quanto mais eu desejo esse futuro, mais força eu tenho para percorrer o caminho. E essa força é a emoção que é gerada. E o que é o caminho? É o como realizar esse futuro desejado. É aí que eu vou ter o movimento. É a ação que eu digo para ele realizar esse futuro desejado. Então a gente já entendeu que marketing é mudar hábitos de compra. E toda mudança de hábito é um processo de aprendizado. Marketing não é manipulação, marketing não é mentira, marketing não é nada disso. Marketing é um processo de ensino. Maria Helena, quando eu conheci, ela falou, eu não faço bem marketing. Eu falei, como não? Você faz isso com os seus alunos, você está ensinando, você está mudando a percepção, está melhorando a vida dos seus alunos. Quando você melhora a vida dos seus... Aí eu perguntei para ela, quantos alunos seus de 20 anos atrás já trouxeram os filhos para cá? Ela, perdi a conta. Isso é marketing. Isso é marketing. Por que é um processo de aprendizado? Porque ou eu vou ensinar para ele um novo gatilho, ou eu vou ensiná-lo uma nova ação, ou eu vou ensiná-lo uma nova recompensa. Muito conhecimento, agora a gente precisa de novo trazer para o registro da memória isso, e de novo vou precisar da imaginação de vocês. Tá? Imagina que eu tenho um carro desse.
Os mais novinhos sabem o que que é? Ainda tem carrinho. É o DeLorean. Você sabe o filme? Como é que é o De Volta para o Futuro. Então, nesse carro aqui, a gente consegue voltar para o passado. E eu vou voltar para 1923. Vou pegar lá um senhorzinho de 57 anos, porque em 1923 era senhorzinho, hoje é garotão, mas em 1923 era garotinho. E eu vou pegar esse senhor de 57 anos, vou trazer para o dia de hoje numa velocidade, um raio, e vou pedir para ele criar uma campanha de marketing. Vocês acham que ele ia conseguir criar uma campanha de marketing no mundo de hoje? O senhorzinho que eu vou trazer chama Claude C. Hopkins. Quando ele nasceu não tinha energia elétrica, não tinha rádio, não tinha música gravada, não tinha telefone. Esse era o cara que eu vou trazer para cá. E eu conheço ele, chapa meu, e quando ele chegasse aqui e olhasse as campanhas, a primeira coisa que ele ia virar e falar é o seguinte: os anúncios são planejados e escritos com uma concepção totalmente errada. Ele já ia chegar dando um esculacho assim na gente. Vamos entender um pouco? O case que a gente vai aplicar isso é pasta de dente. Quem aqui pode criar para mim um conteúdo para vender pasta de dente em 30 segundos? Sorriso mais bonito. Sorriso mais bonito. Dentes mais brancos. Alguém tem uma ideia fora da caixinha? Hálito refrescante. Agora, transforma isso num videozinho de Instagram. Um videozinho. Conta uma historinha. Mudar a sua autoestima. Então, vocês veem que é fácil a gente encaixar qualquer conteúdo que vocês estão fazendo nisso aqui. Qual é a recompensa que vocês estão falando para a pessoa buscar? Aumento da autoestima, dentes mais brancos, hálito refrescante. Tudo isso são recompensas. Qual é o gatilho para isso? A pessoa vê o hálito dela ruim, a pessoa olhar no espelho e ver que a autoestima dela está baixa. Tudo isso é gatilho para ela buscar essa recompensa. E qual é a ação que ela vai fazer? Aí você fala: compre a minha pasta de dente. Quando a relação ela é óbvia entre gatilho e recompensa e entre problema e solução, a única coisa que eu preciso fazer é mudar a ação do consumidor. Porque ele já entendeu a relação causa-efeito. Gatilho-problema. Vamos a um exemplo? Eu cheguei em casa e abri a geladeira e vi que está faltando queijo. Eu amo queijo. Qual é a recompensa que eu quero? Eu quero ter queijo na minha geladeira. Qual ação eu vou fazer? Eu vou ao supermercado comprar queijo. Quando os consumidores já aprenderam o hábito de compra, eu só preciso mudar a ação do consumidor. Se eu for fazer uma campanha para um delivery de supermercado, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar que se você for no supermercado, você vai pegar trânsito, você vai ter que estacionar, você vai perder seu tempo, enquanto você pode pedir no sofá, no conforto do sofá da sua casa. O que eu faço? Dentro da recompensa que ele quer, eu empilho outras recompensas para mostrar que é melhor a forma de fazer comigo e mudo dele ir ao supermercado só para ele ir no aplicativo comprar queijo. Mas o gatilho e a recompensa são exatamente os mesmos. Então, a maioria das pessoas já tem alguns gatilhos aí, eu só preciso trabalhar isso. Só que quando a gente fala hoje de pasta de dente, quantos por cento da população já tem o hábito da escovação regular? Mais ou menos. Vocês sabem? 90 e paulada. Percentual não sei, mas eu espero, né, que seja muito mais do que o passado. No Brasil, com certeza muito mais que na Europa. Isso aí é sem dúvida. Só que vocês sabiam que o hábito da escovação de dente foi implementado no mundo por causa de uma campanha de marketing? Alguém que queria ganhar o seu dinheiro e por causa disso ele conseguiu desenvolver isso? Hoje é fácil fazer um conteúdo desse. Vamos voltar em 1930. Isso era Times Square de 1930, era assim. Quantos por cento da população dos Estados Unidos em 1930 tinha o hábito da escovação de dente? Chuta. Pode baixar. Pode baixar. Não.
6% da população tinha o hábito da escovação de dente. Isso representa 7,4 milhões de pessoas. Eu tinha 115 milhões de americanos que não tinham o hábito da escovação. O que isso aqui quer dizer? Que eu tenho 115 milhões de pessoas que eu preciso, antes de qualquer oferta, implementar a regra 01. Eu preciso despertar o desejo nelas. Então eu tenho 115 milhões de pessoas que eu preciso implementar a regra 01 de marketing antes de fazer qualquer oferta. E o Claude, um cara genial, ele já tinha trazido da década de 80 o livro Oceano Vermelho e Oceano Azul. Ele já tinha lido isso. Vocês já sabem, né? Oceano Vermelho é aquele lugar onde todo mundo está competindo. E o Oceano Azul é aquele que você está navegando tranquilo e sozinho. E quando a gente olha esse gráfico, é muito fácil a gente identificar o que é o Oceano Vermelho e o que é o Oceano Azul. Todas as outras empresas de pasta de dente estavam disputando 7,4 milhões de mercado. Ele bateu o olho nisso e falou, irmão, tem 115 milhões de pessoas que eu posso trabalhar sozinho nisso. Agora, claro, é muito mais difícil fazer isso. Se não existe o hábito de compra, então eu preciso ensiná-lo. O que é o gatilho? O gatilho é o porquê fazer. A ação é como fazer, a recompensa é o que eu recebo quando eu faço. Se eu tenho o gatilho, eu tenho a recompensa e a ação ela não acontece, então o marketing não aconteceu. Se não existe o hábito de compra, então eu preciso ensiná-lo. Dos três, qual eu começo ensinando? Hã? Recompensa é inata de todo ser humano, ela é padronizada no mundo inteiro. As recompensas que você precisa já estão dentro de você. A essência. A forma, eu modifico. Nokia, antes do iPhone, dominava o mercado. Qual era o slogan deles? Connecting people, conectando pessoas. Todo ser humano quer conectar pessoas desde o início da história da humanidade. A única coisa que eles falaram é, o meu aparelho facilita, é melhor para você conectar pessoas. Então as necessidades básicas humanas já estão aí. A única coisa que eu faço é associar uma necessidade básica sua ao meu produto ou serviço, mostrando que ele é melhor para suprir a sua necessidade. O que eu preciso ensinar dos três? Se eu não tenho um hábito de compra. Eu preciso ensinar o gatilho. Porque se o consumidor deseja algo, mas não tem um gatilho que o lembra, então ele não deseja. O gatilho é que desperta todo o processo de compra. Quando eu passo no shopping e sinto o cheiro da M. Martin, o cheiro é o gatilho que eu preciso para lembrar do que eu preciso lembrar para ir lá, entrar na loja e comprar alguma coisa. Agora, como é que o Claude fez isso? O Claude foi o responsável o hábito da escovação no mundo. Como é que ele fez isso? Na época não tinha rádio, não tinha TV, então era tudo impresso. Esse foi o anúncio que ele fez. E o anúncio dizia assim, o seu dente completa o seu charme? A resposta está na ponta da sua língua. Use Pepsodent, então sinta com a sua língua como o superlipador irídio eliminou completamente a película que acumula manchas. O que ele entendeu nas pesquisas? Que quando a gente escova o dente, a gente passa a língua no dente, o dente está liso. Quando o dente está sujo, ele está áspero. Só de contar isso para vocês já passaram a língua no dente. Essa foi a campanha dele. Certifique-se que o seu dente passa no teste da língua. O seu dente passa no teste da língua? Foi só isso que ele fez. Ele só implementou um gatilho nas pessoas. Qual foi o gatilho que ele ensinou para as pessoas? O teste da língua. Qual recompensa a pessoa quer quando ela faz o teste da língua? Ela quer o dente limpo. O que ela vai fazer? Ela vai usar Pepsodent para isso. Depois que ele ensinou o hábito, ensinando o gatilho, ele consolidou o mercado como? Mudando a fórmula e reforçando a sensação de dente limpo. Por exemplo, a sensação de refrescância no final foi ele que introduziu aqui, para a sensação de dente limpo ser reforçada. Vocês usam shampoo, né? O shampoo de vocês faz espuma? Precisa fazer espuma? Não.
Mas se não fizer espuma, você usa? Não, você não usa. Isso aconteceu em diversos outros lugares. Desodorizador de ar. Quando criaram um desodorizador de ar, ele elimina os cheiros do ambiente que você está. Pegaram as mulheres, donas de casa, levaram. Tá fedendo? Tá. Tá sentindo algum cheiro? Não. O produto é bom? É. Ele cumpre o que promete? Cumpre. Você compraria? Não. Por quê? Qual é a recompensa que a pessoa quer? Não é o fim do cheiro. É a sensação de casa limpa. Aí eles acrescentaram o odor. Bolo. Quem já fez bolo aqui com massa pronta? Precisa acrescentar alguma coisa no bolo? Precisa? Precisa acrescentar? Não. Quando eles criaram a primeira vez... Então, mas quando eles criaram a primeira vez, era massa, você punha água, batia, punha no forno e estava pronto. É, só água. Mas assim, era só isso. Fizeram um teste. Levaram as donas de casa. Década de 50 isso. Levaram as donas de casa. O gosto é bom? É. É fácil? É. Cumpre o que promete? Cumpre. Você compraria? Não. Qual é a recompensa que a mãe de família quer ter ao fazer um bolo? Reconhecimento. Ela pega uma massa pronta, joga água, bate, põe no forno, a família compra, aí o filho vira e fala: mamãe, tá maravilhoso. Ela não sente que ela fez o bolo. Ela sente uma impostora naquele reconhecimento. Então a ideia foi: o que eu preciso retirar, o mínimo, para ela ter a sensação de pertencimento, para o elogio fazer sentido para ela. Isso aí na década de 50. Isso na década de 50. Década de 50. Isso aqui é 1920. Primeira pergunta: qual é o público-alvo dele? Não. Qual é o público-alvo aqui? Define mais o público-alvo. Por quê? E qual tipo de mulher? Hã? Dona de casa. Por quê? Ela manda na família, ela não cuida. Se o homem em 1923 toma a decisão de escovar dente todo dia, ele faz no escritório dele. Porque em casa, quem manda é a mãe. Se a mulher toma a decisão, todo mundo na casa vai ter que fazer aquilo. E é isso que ele fez. O que ele fez? 5% tinha hábito, 6% tinha hábito de escovação. Alguém queria dente limpo? Alguém queria hálito fresco? Eles não estavam desejando isso. Mas o que toda mulher deseja? Deseja o charme. O que ele fez? Ele associou a necessidade do charme ao dente limpo. O dente completo, o seu charme, ele fez essa associação. A mulher quer o charme. Aí ele implementa o gatilho e faz as pessoas comprarem. Qual foi a oferta desse anúncio? Oferta é: compre de mim. Qual é a oferta aqui? Cadê? Preciso da ajuda de vocês. Use Pepsodent. Viram como é sutil? Por que é sutil? Porque o trabalho de educação foi bem feito. Toda vez que eu preciso forçar a mão na oferta, que eu preciso forçar a mão na venda, é porque o meu trabalho não foi feito da forma correta. Eu preciso empurrar para a pessoa uma coisa que agora ela não está querendo. Se eu faço o trabalho de educação da forma correta, ela pede o meu produto ou serviço para entregar para ela. Eu deixo de ser um vendedor e vou ajudar ela a resolver um problema. Eu não estou querendo empurrar algo para ela. Por isso é que marketing é um processo de ensino. O Claude. Quem foi o Claude? Claude foi o pioneiro em mostrar como fazer publicidade baseada em resultados. Ele fez isso testando e medindo os resultados de seus anúncios através de cupons e outros meios de comunicação, para atribuir adequadamente os gastos de marketing. 102 anos atrás, Claude nos ensinou que marketing não é arte, marketing é ciência. 102 anos atrás.
Ele disse que toda ação de marketing que eu preciso fazer, eu preciso ter um meio de verificação para eu saber se isso está me dando retorno positivo ou retorno negativo. 102 anos a gente já sabe disso. Quantas empresas mensuram? Quantas sabem? Quantos aqui conseguem me dizer com convicção e fácil todos os caminhos de marketing que seus clientes usam para chegar até você? Os empresários não conseguem me responder isso. E quando eu pergunto quem compra de você, ele me dá uma resposta qualquer. Eu pergunto, você acha isso ou você tem certeza? Ele, eu tenho certeza. Tá, da onde você tirou o dado? Nem o registro dos seus clientes direito ele tem. A informação mais simples de todas, ele não tem. Essa aqui, o porquê alguém compra, aí é que ele não tem mesmo. Se eu não entendo os caminhos de marketing, se eu não entendo essas variáveis, se eu não tenho isso organizado, eu nunca vou conseguir controlar e mensurar todos os caminhos de marketing que as pessoas entram na minha empresa. Eu não consigo saber qual caminho me gera retorno positivo, qual está me empatando e qual me está dando retorno negativo. Se eu não sei isso, eu não sei onde eu estou ganhando, onde eu estou perdendo dinheiro. Eu não consigo parar onde eu estou perdendo dinheiro e reconstruir esses caminhos. Enquanto você não implementar o método científico dentro da sua empresa para gerar as informações que você precisa para tomar boas decisões, você vai continuar patinando e com grande chance de morrer no mercado. É isso aqui que vocês estão fazendo com a empresa de vocês. Vocês estão apostando com ela. Porque vocês não têm essas informações. O Claude foi o pioneiro e ele ensinou isso, que marketing não é arte, marketing é ciência. O que é ciência? Ciência é simples e é padronizado no mundo inteiro. O que é um método científico? Eu tenho uma hipótese. Eu acho que existem 100 mil pessoas no Distrito Federal que pagariam 5 mil reais por esse telefone. Eu estou certo ou estou errado? Não sei, isso é uma hipótese. Eu preciso testar. Eu coloco esse celular para vender no Taguatinga Shopping, num quiosque. Eu vou testar, vou mensurar, vou analisar. Isso vai me gerar um grupo de resultados. Aí eu pego esse mesmo telefone e coloco num quiosque no Iguatemi. O que eu vou fazer? Eu vou testar, mensurar, analisar. Isso vai me gerar um segundo grupo de resultados. Quando eu tenho 2 ou mais grupos de resultados, o que eu posso fazer? Eu posso compará-los e ao compará-los eu vou aprender. Eu vou aprender o quê? Quem compra de mim, por que compra de mim e como compra de mim. Quanto melhor eu aprendo isso, mais eu consigo adaptar o meu negócio para que os clientes venham e assim eu tenho aumento de receita. Controle e mensuração. Eu só consigo melhorar o resultado daquilo que eu controlo e mensuro. Nenhum atleta de ponta chega à ponta se ele não controla e mensura. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu faço que melhora o meu resultado. Se eu não sei o que eu faço que está melhorando o meu resultado, eu estou brincando e eu estou apostando com a minha empresa. Eu estou brincando de ser empresário. Por isso essa ficha tem o nome da empresa de vocês. Porque é isso que a grande maioria está fazendo hoje. Eu não sei vocês, mas eu não posso apostar com a minha empresa. Eu vou ser pai. Se a minha empresa falir, não é a minha vida só que está sendo prejudicada. Eu não posso apostar. Como é que a gente vai aprender a controlar e mensurar? A gente precisa aprender a implementar o método científico. E para isso, a gente tem o laboratório de marketing que a gente pode implementar nos nossos negócios. O Claude, em 1923, ele já nos ensinava o seguinte: quase todas as perguntas podem ser respondidas de forma barata, rápida e definitiva por uma campanha de testes. Essa é a melhor forma de respondê-las, e não por argumentos em torno de uma mesa. Quantas empresas e agências de marketing que estão com seus clientes sentam em torno de uma mesa e ficam discutindo coisas inúteis que só vão saber se testar? Tem um amigo meu, da época de treinamento político, que ele me ensinou um termo que é masturbação sociológica. A galera fica tendo umas discussões que não vai chegar a lugar nenhum, não vai fazer nada.
E é isso que a grande maioria faz. A gente precisa colocar em teste. Em 1923 ele falou que isso é barato, rápido e definitivo. Vamos tentar entender o que era barato e rápido para ele? Em 1923 esse era um laboratório para ele, totalmente arcaico. O que era barato e rápido? Ele criava uma campanha, levava para o cliente e aprovava. Quando ele aprovava, ele tinha que imprimir, porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Ele tinha que imprimir. Naquela época mal existia energia elétrica, a prensa era manual. Quanto tempo demorava para só ele imprimir o anúncio que ele fez? Umas 2, 3 semanas. Aí depois ele pegava tudo isso e tinha que distribuir pelos Estados Unidos. Não tinha avião, barco, não tinha motor ainda direito. A velocidade de transmissão disso era a velocidade do trem, a velocidade do cavalo. Aí isso era distribuído pelos Estados Unidos inteiro. Quanto tempo? Mais 90 dias. Chegava na casa das pessoas um cupom, a pessoa pegava aquele cupom, levava numa loja, fazia uma troca, o vendedor tinha que pegar aquele cupom, guardar, anotar num caderninho, porque não existia computador, não existia Excel, anotava no caderninho, pegava aqueles cupons junto com o caderninho, enfiava numa carta e devolvia para o Claude. Rápido para ele, são 120 dias. Barato para ele é essa logística toda. Hoje em dia, você tem isso aqui. Ah, eu acho que alguém compra de mim por causa disso. E aí, pessoal, se você está precisando de tal coisa, entre em contato comigo, clique aqui no formulário, preenche para eu entender melhor o seu problema. Criei um formulário no Google Docs de graça, criei o vídeo, postei em menos de 10 minutos, eu estou começando a receber feedback sobre isso. Isso é barato e rápido. Se o Claude chega nos dias de hoje e vê as ferramentas que a gente tem, ele enlouquece, cara, com a possibilidade toda que a gente tem e que a gente não usa. O Marketing Lab ele foi feito para te ajudar a implementar o laboratório de marketing na sua empresa, que é a única coisa que vai garantir o sucesso e a sobrevivência dela no mercado. O Claude, em 1923, ele insistia que os redatores pesquisassem os produtos dos seus clientes e produzissem textos com motivos. A única coisa que eu preciso comunicar para o meu cliente é o motivo pelo qual ele vai comprar de mim, por que ele vai comprar de mim. Todo o resto é desnecessário. Por isso é que eu tenho certeza que quando ele chegasse aqui e olhasse como a gente faz marketing hoje, ele ia falar, os anúncios são planejados e escritos com uma concepção totalmente errada. Em 1923, ele previa muitas coisas. Os anúncios não são escritos para entreter. Quando fazem, esses buscadores de entretenimento raramente são as pessoas que você deseja. Este é um dos maiores defeitos da publicidade. Os redatores abandonam seu papel, eles esquecem que são vendedores e tentam ser artistas. Em vez de vendas, eles buscam aplauso. Vocês conhecem o Whindersson Nunes. Alguém aqui tem dúvida que o Whindersson Nunes sabe como criar um canal de sucesso no YouTube? Ninguém tem dúvida disso, né? Ele lançou um curso para ensinar isso. Vocês acham que foi um sucesso ou um fracasso? Fracasso. O Ian estava aqui no dia que o psiquiatra do Whindersson veio aqui na palestra. E aí, quando eu contei isso, eu fiquei preocupado. Falei, pô, ele pode discordar de mim, porque se ele falar que eu estou errado nisso, acabou. Mas o que o Claude estava explicando? Que o Whindersson Nunes, ele faz entretenimento. Quem busca entretenimento não é a pessoa que vai comprar de você. A relação pode ser a mesma pessoa? Pode, mas em momentos diferentes e buscando interesses diferentes. O que ele poderia construir? Ele poderia pegar toda a audiência que ele tem, levar para um outro canal, trabalhar outros motivadores desse canal e aí sim fazer um lançamento. Mas ele achou que só a audiência bastava. Quando a gente cria uma mensagem, não é para as pessoas nos aplaudirem, é para as vendas aumentarem. Marketing é um processo de aprendizado. Não é um processo de mentira, não é um processo de manipulação. É um processo de aprendizado. Por isso é que eu defendo o Learning Marketing. Um marketing por aprendizado. E qual é a estratégia do Learning Marketing? Eu preciso acompanhar o decisor em sua jornada de tomar decisão, alimentando-o com boas informações, auxiliando a chegar à conclusão de qual era a melhor solução para o seu problema, que no caso vai ser o que eu estou vendendo para ele. Mas é um processo de ensino. Isso é de longe a melhor estratégia para vendas complexas. E agora a pergunta. Percepção de vocês mudou? Mudou?
Então a gente cumpriu o nosso primeiro grande objetivo. Segunda pergunta é, esse conhecimento da percepção, ele é um conhecimento atemporal? É? Ele é um conhecimento universal? Ele serve em diversas áreas da sua vida? Então a gente cumpriu os 3 objetivos dessa palestra hoje. Porque o verdadeiro aprendizado, ele só acontece com a mudança de percepção. Por que aqui eu não estou preocupado em aprofundar o conhecimento? Porque eu não preciso fazer isso. Se a percepção de vocês muda, amanhã vocês vão buscar esse conhecimento. É natural. Porque vocês vão ver o mundo de forma diferente. Vocês vão ter necessidade de conhecimento completamente diferente. Por isso é que a mudança de condicionamento aqui, ela não é lenta e burra. Eu não preciso ficar atrás de vocês, compre de mim, compre de mim, compre de mim. Por quê? Porque uma frase fez essa mudança de percepção acontecer. E se essa mudança de percepção gerar valor para a vida de vocês, naturalmente vocês vão querer aprender mais. E qual foi a fonte que ajudou vocês a fazer essa mudança de percepção? Fui eu, naturalmente, não preciso ficar atrás. Essa é a importância de eu aprender a mudar essa percepção. Porque tudo e exatamente tudo depende da mudança de percepção. E por que eu perguntei para vocês sobre conhecimento atemporal e conhecimento universal? Porque o Claude já nos ensinava que a natureza humana é perpétua, em muitos aspectos é a mesma hoje como no tempo de César. Então os princípios da psicologia são fixos e duradouros. Existe um tipo de conhecimento que ele é atemporal. E por que isso é importante? Heráclito de Éfeso, 2000 anos antes de Cristo, já falava: a única constante no mundo é a mudança. A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. E cada vez mais rápido. Existe um tipo de conhecimento que é muito volátil, que você vai aprender hoje, amanhã ele está obsoleto. Mas existe um tipo de conhecimento que, se você aprender, ele vai continuar gerando valor para você pelo resto da vida. E esse é o nosso objetivo aqui. E como é que eu vou entender qual é esse tipo de conhecimento? Existe uma hierarquia do conhecimento, que começa no o que fazer, que é a coisa mais prática. Por exemplo, vocês assistiram um curso, e no curso o cara ensinou que para você viralizar no TikTok, você precisa fazer uma maquiagem e fazer uma dancinha. O que você aprendeu? Você aprendeu o que fazer. Você fez, não deu certo. O que você vai fazer? Você vai mudar a maquiagem, vai mudar a dancinha. Mas o seu conhecimento está restrito no o que fazer. Você só vai fazer variações dentro daquele conhecimento restrito. Se você entende a estratégia por trás, o como fazer, você entende que você precisa prender a atenção da pessoa no início do vídeo, para que ela preste atenção no resto. Se eu entendo isso, eu posso me perguntar o seguinte: o que faz as pessoas prestarem atenção? E aí eu posso fazer mudanças nisso. Então esse é um conhecimento que vai gerar mais resultado que o outro. Agora, existe um conhecimento muito acima disso, que é o porquê as coisas funcionam. Esse é o conhecimento que vai trazer verdadeira inovação. Por exemplo, meu avô foi diretor de publicidade do jornal o Globo na década de 50. Ele vendia exatamente a mesma coisa que o Google e o Facebook vendem hoje. O que ele vendia? Qual era o recurso que ele vendia? Não. O que a informação e espaço vão gerar para o anunciante? O que eu quero, eu estou comprando exatamente um recurso, e esse recurso é cada vez mais caro. Tempo. O que no tempo de você? Eu estou mandando uma mensagem para você. Eu preciso que você preste atenção na minha mensagem. O que o Globo na década de 50, Google e Facebook vendem hoje é atenção. Esse é o recurso que ele está vendendo. O que adianta eu fazer um outdoor e ninguém olhar para ele? Nada. Eu tenho tráfego, tem um monte de gente passando ali. Eu vendi o espaço, eu vendi a informação, mas a atenção eu não tenho. Aquilo ali é desnecessário. Toda mensagem que eu crio, eu preciso prender a atenção da pessoa. Quando eu entendo o porquê, eu consigo entender todo o modelo de negócio deles, e aí fica fácil. Eu não preciso ficar, algoritmo mudou aqui, algoritmo mudou aqui, porque a lógica de todo meio de comunicação é exatamente a mesma. O dinheiro deles é ganho vendendo atenção. O recurso é a atenção. O que uma empresa precisa fazer? Precisa acumular o recurso para poder vender. Quem dá esse recurso para eles? São vocês que estão assistindo.
Então eu preciso entregar para vocês alguma coisa, que vocês peguem a sua atenção e entreguem para mim, para eu poder pegar a sua atenção e vender para outra pessoa. Se eu entendi essa lógica, hoje, com rede social e com métricas de internet, eu consigo aperfeiçoar o meu relacionamento com o meu anunciante. O Guilherme está competindo com o Marrocos. Só que o anúncio do Guilherme, a pessoa assiste 5 segundos e pula. O anúncio do Marrocos, a pessoa fica 5 minutos dele. Qual dos dois está agregando ao meu modelo de negócio? O Marrocos, que está fazendo as pessoas prestarem atenção. Essa é a lógica de qualquer algoritmo. Qualquer um vai ser assim. Para você ter uma campanha mais barata na internet, você precisa prender mais a atenção das pessoas. Simples. Por que o Instagram está mudando o algoritmo do Reels? Por que ele implementou o Reels? Por que o YouTube implementou o Reels? Porque nasceu o TikTok. A lógica do TikTok é completamente diferente da lógica do Instagram. Qual é a lógica do Instagram? É um álbum de fotos que eu vou acompanhar a vida dos outros. Ninguém se sinta ofendido, tá? Eu sou fofoqueiro, quero ficar acompanhando a vida das pessoas. Em vez de eu pôr a minha cadeirinha na rua e ficar acompanhando, eu entro ali no Instagram e faço isso. Essa é a lógica de atenção do Instagram. O que entra o TikTok? Tô preocupado com quem te conhece ou não. Se o seu conteúdo é bom, eu vou mandar para todo mundo. Se prende atenção, eu vou mandar para todo mundo. O primeiro vídeo seu pode viralizar no TikTok. No Instagram você não conseguia fazer isso. Aí a atenção está migrando para o TikTok, porque está prendendo mais atenção ali. O que o Instagram tem que fazer? Tem que mudar a relação do seu algoritmo para conseguir aprender mais atenção das pessoas. Quando eu entendo o porquê, eu consigo fazer inovações e realmente agregar valor no mercado. E numa empresa eu tenho 4 níveis de gestão. O primeiro deles é o gestor de si, que é aquele que gere o seu próprio trabalho. Ele é o operador, ele vai colocar em prática aquilo ali. Eu tenho um segundo nível, que é o gestor de pessoas, e o objetivo delas é organizar essas pessoas para que juntas elas gerem mais resultado do que uma pessoa individual. Eu tenho o gestor operacional, que é quem vai conduzir a empresa para o caminho que foi definido, e eu tenho o gestor estratégico, que é quem define para onde a empresa vai. O que fazer é o conhecimento necessário para o gestor de si. O gestor de pessoas precisa entender, porque ele é quem treina e ele que cobra, mas ele precisa começar a entender de estratégia, porque o gestor operacional, quem traduz em operação aquilo ali, e o gestor operacional precisa começar a entender o porquê, porque o gestor estratégico é quem vai fazer isso. É assim que a inovação ela vai acontecer. E no Marketing Lab, a gente se concentra no porquê fazer. A gente vai te ensinar o porquê fazer. E aí, você não encontra isso no mercado. Dificilmente você vai encontrar alguém te ensinando o porquê fazer de forma tão simples. E agora vocês têm o superpoder do dono. Qual é o superpoder do dono? Tomar decisão. E qual é o principal desafio de uma empresa? O principal desafio de uma empresa é fazer a gestão de riscos. Viver é fazer gestão de riscos. Uma empresa, eu pego o meu capital financeiro, intelectual, de tempo, e aplico numa empresa, num empreendimento. Aquilo ali, se não der certo, eu estou perdendo tudo isso. Então eu estou fazendo o tempo todo gestão de riscos. E tem 2 formas de eu fazer gestão de riscos. Eu posso apostar ou eu posso investir. O que é apostar? Eu vou depender da sorte. Eu vou jogar lá e vamos ver se dá certo. Se der certo, ótimo. Ou eu posso usar a minha inteligência para investir. Foi isso que eu aprendi com o Ian aqui. Investimento é isso. Qualquer um pode comprar ação. Tem gente que depende da sorte, tem gente que estuda e tem inteligência para isso e consegue prever tendências de mercado. A chance desse cara que está aplicando a inteligência ter mais lucro é maior. Por quê? Porque ele está usando a inteligência para reduzir riscos e aumentar o seu potencial de lucro. E o que começou a acontecer? Vocês entenderam que nessa palestra aqui eu estou falando de princípios e valores. E começou a se criar um movimento em torno disso. Alguns empresários que passam pela palestra, eles têm uma direção parecida com a nossa, eles desejam um futuro diferente também. Eu quero um mercado onde a gente tenha givers, empresários que entenderam que se ele entregar o valor para o mercado, o lucro é consequência. Eu não quero um mercado de takers, de quem só quer tirar o dinheiro de você a qualquer passo. E quando a gente fala que marketing não é um processo de mentira, não é um processo de manipulação,
Os takers não conseguem ficar aqui, porque o ambiente hoje repele. Ele não está no ambiente deles, não é confortável. Quem fica aqui são aqueles empresários que entenderam que, ao gerar valor para o negócio, para o mercado, o lucro é consequência. E assim começou a criar-se um ecossistema. Por quê? Porque a gente está falando de princípios e valores. E o que eu entendi nessa experiência toda, e eu conheci o BNI, e sou extremamente grato ao BNI por causa disso, porque foi acho que o primeiro local onde o fato de eu ser um giver foi valorizado e não taxado como um otário que está por aí. A gente começa a entender que é esse tipo de empresário que eu quero contratar para resolver meu problema. Não é do take, eu quero do giver, do cara que entendeu que ao gerar valor para mim, o lucro para ele é consequência. E aí a gente começou a reunir um grupo de empresários que tem soluções para os desafios de vocês. E o nosso objetivo aqui é agregar valor, primeiro com conhecimento. E agora a gente tem 2 bônus para todo mundo que participa dessa palestra aqui da Valor Investimentos. O primeiro deles é o acesso às soluções dessa comunidade. Como é que você vai ter acesso a essas soluções? Você vai preencher um formulário, ali a gente vai identificar seus principais desafios, seus principais problemas, e baseado naquilo que você está precisando, a gente vai te recomendar alguns givers que vão poder te ajudar a resolver esse problema ou encontrar essa solução. E o segundo bônus é um presente da Valor para vocês. Como é que funciona o mercado financeiro? O banco é 100% eficiente financeiramente. O seu investimento lá, não. Se o seu investimento é 80% eficiente, 20% é lucro do banco. Se é 60%, 40% é lucro do banco. Qual é o problema do jogo? Você não sabe o nível de eficiência do seu investimento lá. Então, no mesmo banco, pode ter um cara com o mesmo perfil que você, fazendo o mesmo nível de investimento, com a mesma quantidade de dinheiro, e que ele tem uma eficiência melhor só porque ele é amigo do gerente do banco. Então, o bônus que a Valor está entregando para vocês é uma análise de eficiência financeira. Então, vocês vão preencher um formulário, que é aquele link do início, que depois eu passo de novo para vocês, mando pelo WhatsApp o link. Esse formulário, vocês vão entregar as informações que eles precisam para poder fazer essa análise financeira. Vocês vão marcar uma reunião e vocês vão sentar com o Ian para ele poder te entregar esse diagnóstico. Ele vai analisar seus investimentos, as suas dívidas, e se ele encontrar um lugar que seja melhor, nada mais justo que ele ganhe um percentual disso pelo trabalho de inteligência que ele aplicou a vocês. Então esse é o bônus que ele vai entregar para vocês, tá bom? É claro que eu estou entregando valor e eu espero retribuição disso. Então como é que eu posso ajudá-los a vocês serem um empreendedor melhor? E aqui no Marketing Lab a gente tem um programa de formação em 3 níveis. O nível iniciante, intermediário e avançado. O que é o nível avançado de estrategista? É formar a pessoa que tem a capacidade de criar estratégias de marketing para o seu negócio. O que é o gestor? É quem consegue compreender essa estratégia e traduzir em operação da empresa. O que é o operador? É aquele que vai entender a estratégia e vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Como é que isso funciona nessa hierarquia aqui? O porquê fazer é onde a gente trabalha a questão do estrategista, para ele aprender o modelo de pensamento, ele conseguir colocar em prática e ter um acompanhamento mais próximo comigo. O gestor, que é o intermediário, ele vai entender sobre estratégia, como fazer. E o operador, ele vai entender o que fazer. Como é que a gente vai te ajudar a ser um empreendedor melhor? A gente precisa te ajudar a melhorar a sua única função de dono, que é tomada de decisão. Lembra lá no início, quando eu falei do produto A, que tinha 100 de custo, 80 para venda? Que se o modelo de pensamento seu for financeiro, você elimina esse produto e você pode estar matando a sua empresa? Então a primeira coisa que você precisa é ter um modelo de pensamento para que você consiga tomar essas decisões. E o modelo de pensamento que a gente vai ensinar é o Business Model Canva. Todo mundo aqui, vocês já ouviram falar dessa ferramenta? O Canva é uma ferramenta de decisão estratégica empresarial. Ele começou a ser construído em 2007. Como é que era o mundo empresarial antes de 2007? A gente tinha uma coisa chamada plano de negócio. Era um livro de umas 200, 300... Você já deve ter ensinado até, né? Análise financeira de plano de negócio. Cara,
tudo masturbação sociológica, cara. É projeção que o cara não tem da onde tirar, ele cria cenários e tal. E o grande filósofo Mike Tyson dizia que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Trazendo para algo mais sério, se eu não me engano foi o Peter Drucker, dizia que todo plano de negócio termina no primeiro contato com o cliente. Então a ferramenta era uma ferramenta muito arcaica. Para você compreender um plano de negócio demorava meses. E quando você o compreendia, o jogo já tinha mudado. Então eles precisavam de uma ferramenta diferente. Para isso eles usaram o Design Thinking, que é o pensamento visual. Então eles criaram um mapa que em uma visão só você consiga ter toda a sua empresa e o desenho das estratégias para que você consiga ter essa visualização do todo e aí sim você fazer intervenções pontuais. Como é que funciona aqui? Aqui eu tenho o valor que eu entrego para o mercado. Esse valor precisa de canais de entrega para o meu público. Esse público se relaciona comigo. Só que para eu gerar esse valor, eu preciso desempenhar certas atividades usando certos recursos. E para isso eu preciso de parceiros. Desse lado eu tenho as minhas estruturas de custos, desse lado eu tenho as minhas fontes de receita. E essa imagem a gente traduz nesse quadro com 9 áreas. E aqui a gente consegue desenhar qualquer estratégia em qualquer nível. Eu consigo desenhar uma estratégia a nível muito alto, como eu consigo desenhar uma estratégia de um produto específico ou de um processo específico. E aqui a gente consegue ter isso. Então o primeiro passo da formação do estrategista é você aprender esse modelo de pensamento. Então é um trabalho de mentoria, não é um trabalho de consultoria. Meu primeiro objetivo é você aprender um modelo de pensamento e você pegar as suas ideias de negócio e rabiscarem aqui e começar a trazer para cá. Para isso tem uma importância muito maior do que só para o dono. O grande problema das empresas é o que está na tua cabeça não está na cabeça do seu funcionário. Não adianta nada você ter uma ideia genial se o seu funcionário não consegue aplicar. E qual é o problema que eu tenho nisso? É um problema também de educação. Eu tenho um problema de comunicação. A linguagem é completamente diferente. Eu preciso ter um padrão de linguagem universal a ponto de qualquer pessoa entender isso. E essa é uma ferramenta de linguagem, que é fácil qualquer um aprender. E eu consigo pegar num operador, ele vê uma estratégia aqui e ele entender o que ele pode fazer para melhorar aquilo ali. Então o primeiro passo é isso. Depois que você entendeu, aí é que eu entro com a minha experiência para a gente aperfeiçoar esse modelo de negócio. Depois que você entender o modelo, aí a gente começa a implementar o laboratório de marketing em 7 etapas. Quais são as etapas? Primeiro a gente precisa entender qual é o valor que você quer entregar para o mercado. Você precisa entender qual é o valor que você quer entregar. E quando eu defino isso, eu preciso anunciar para as pessoas que existe essa solução, esse produto ou serviço. As pessoas que se relacionarem com esses anúncios, eu começo a entender qual é o público-alvo que de fato eu estou atingindo. Que é outro grande problema. Quem é o seu cliente? Tal. Quando você vai ver as ações do cara, está atingindo um público completamente diferente do que ele acha que está atingindo. Então, entre o que eu planejo e o que de fato acontece, há um caminho imenso nisso. Então, aqui, nessa interação, é que eu começo a entender qual de fato é o público-alvo que eu estou atingindo. E nesse momento, eu começo um relacionamento com ele, eu posso ouvi-lo. E ao ouvi-lo, eu começo a compreender o porquê que ele compra de mim. Assim eu melhoro o meu processo de vendas e realizo a fidelização. Por que essa estratégia foi desenvolvida dessa forma? Porque é aqui que você vai entender quem compra de você, por que compra de você e como compra de você. Desenhei a estratégia de negócio. Você já sabe para onde o seu caminho está indo. Eu preciso agora criar uma estratégia de marketing. Como é que eu vou comunicar isso? E por que a plataforma ela foi desenhada no estilo Netflix? Porque eu uso a analogia do que a Netflix faz para a gente facilitar essa criação da estratégia de marketing. Se marketing não é um processo de mentira, não é um processo de influência, de manipulação, marketing é um processo de ensino, eu preciso entender quais são as melhores ferramentas de ensino. Qual é a ferramenta de ensino mais antiga da história da humanidade? Como é que o conhecimento era transmitido antes da escrita? Contando histórias. Então, contar histórias é a ferramenta mais fácil para eu fazer isso. Então, a plataforma ela é o estilo Netflix por causa dessa analogia. E o que a gente fez? A gente pegou a estrutura de um roteiro de filmes de sucesso
e traz como analogia para você conseguir criar uma estratégia de marketing. Então a gente pega a estrutura do filme de herói. Vocês conhecem Star Wars, primeira versão? Então tem o Luke Skywalker, que é o herói daquela trilogia. Ele tem muito potencial, mas ele ainda não desenvolveu esse potencial. Ele tem medos, insegurança, ele precisa desenvolver conhecimento, habilidade, comportamento. Quem é o herói da história que a gente está contando? Não é você, é o seu cliente. Porque é ele que precisa superar alguma coisa. E o que ele precisa superar? Ele precisa superar um problema. E nesse problema a gente pode tangibilizá-lo num personagem, num vilão. Qual é o vilão do contador? Se fosse o personagem. Além do governo. Governo, é o maior de todos. Receita Federal é Receita Federal. Então a gente pode pegar um leão, sim, dar um nome para ele, pôr uma cara doida nele e tal. Quando eu tangibilizo, fica mais fácil as pessoas compreenderem. Por que isso é importante? O seu funcionário não é dono de uma empresa. Ele tem dificuldade para compreender o dono de uma empresa. Ele está se relacionando com o dono de uma empresa. Quando eu transformo isso num personagem, num vilão, fica mais fácil ele compreender, fica mais fácil a relação dele com isso. E eu preciso entender os níveis desse problema. Eu tenho um problema externo. Qual é o problema externo que ele resolve? Você pagar imposto onde não deveria pagar, você receber multa, você pagar mais do que deveria. Então tudo isso é um problema externo, que é facilmente observado. Mas quando isso acontece, isso gera internamente pensamentos, emoções e sentimentos. Qual é o problema interno? Cara, você se sente revoltado. Você se sente impotente. Quando eu entendo o problema interno, fica fácil eu criar comunicação para atingir a emoção daquela pessoa. Eu tenho um terceiro nível de problema que ele é bem mais complexo de eu construir, mas quando eu consigo construir na cabeça do meu consumidor, eu consigo dar para ele a oportunidade dele vestir a capa e ser o herói de um amigo, que é o problema filosófico, que é o não é justo. Não é justo você arriscar a sua vida, o seu patrimônio, o futuro dos seus filhos e o governo te arrebentar. Não é justo. Quando eu entendo que isso não é justo, eu passo a fazer parte de uma causa que é muito maior do que eu. E quando eu vejo um amigo meu sofrendo por isso, o que eu vou fazer? Eu visto a minha capa de herói e vou ajudar o meu amigo a superar isso da mesma forma como eu consegui superar. E como eu consegui superar, eu encontrei um guia que tem experiência, conhecimento para me ajudar nessa jornada. O guia é o Yoda da história. O guia são vocês. E esse guia vai apresentar para esse herói um mapa de qual caminho que ele pode trilhar e seguir para ele conseguir superar esse problema. Só que esse herói, ele está na inércia. Ele está na sua zona de conforto. Eu preciso chacoalhar esse herói, eu preciso dar uns tapas na cara dele, eu preciso chamar ele à responsabilidade. E aí eu tenho as chamadas para ações. Aqui eu vou trabalhar a imagem da sua empresa, aqui eu vou trabalhar qual é o produto, o serviço, como é que eu apresento ele. E aqui eu vou trabalhar como eu vou trabalhar a oferta. Eu tenho oferta direta, que é compre de mim. Eu tenho oferta de transição, para a pessoa percorrer toda aquela jornada até chegar ao compre de mim. Nessa história, se esse herói seguir o guia, seguir o mapa que o guia entregou ele e superar o problema, eu tenho expectativa de sucesso. Se ele não seguir o guia e ele não superar o problema, eu tenho expectativa de fracasso. E aqui eu consigo ter a história de transformação dele. Quando eu tenho esses dois mapas, fica fácil eu construir uma estratégia de comunicação. Por quê? Porque eu tenho todas as peças de Lego que eu preciso para juntar nisso. Se eu entendo que o meu problema é pouco lead entrando na minha empresa, eu preciso voltar na jornada para começar a atingir esse cara antes. Às vezes ele ainda não entendeu o problema que ele tem. Por exemplo, seguro. Qual é a complexidade da venda de seguro? Eu preciso despertar uma emoção que, se eu só despertar essa emoção, você não compra de mim. Porque essa emoção gera afastamento. Qual emoção alguém precisa para comprar um seguro de carro? Se bater, se roubar. Qual é a emoção que isso gera? Se morrer. Qual é a emoção? Insegurança. Insegurança. Medo. Só que medo é uma emoção
negativa. Ela limita as suas funções cognitivas para que você faça bem uma coisa, o quê? Sobreviver. E medo te leva para fugir. Então, se eu desperto o medo em você, eu te gerei um afastamento. Eu preciso despertar o medo para você ter o desejo de contratar o seguro, mas eu preciso construir uma relação completamente diferente. Eu preciso te entregar o oposto do medo. Qual é o oposto do medo? Segurança. Não é coragem. Coragem é o medo agressivo. Então o desafio do seguro é esse. Então quando eu entendo essa lógica toda, eu consigo virar e falar, olha, eu quero que você mostre a expectativa de fracasso, que é o cara tendo o carro perdido. A emoção que eu quero que você trabalhe é a revolta disso. E eu quero que você apresente esse meu produto e use essa chamada para ação para trabalhar isso. Por que ele vai comprar de mim assim? Pronto. Aí eu consigo ter autonomia na minha estratégia de marketing. E por que isso é importante para um dono de negócio? Se eu não tenho autonomia na estratégia de marketing, eu terceirizo isso para uma agência. As agências hoje não têm repertório para construir uma estratégia. Não tem. Porque você precisa de experiência de vida. E a galera é muito nova, é muito bom em design, muito bom em um monte de coisa. Mas ele não tem um repertório para pensar o porquê alguém compra e tal de você. E aí quando você faz isso, você contrata uma agência, ela não te entrega resultado, você perdeu 6 meses para entender que ela não vai conseguir te entregar resultado. Aí você contrata outra, perdeu 1 ano. 1 ano custa quanto para você? Quando você tem a estratégia de marketing na sua mão, e você contrata uma agência, você sabe exatamente qual resultado você quer que ela gere e você sabe exatamente qual é a ação que ela vai gerar. Aí, quando você entrega isso para ela e direciona, e você fala, eu quero 10 peças diferentes, eu quero que você teste 10 peças com valor tal. Ele vai lá, vai testar, a melhor peça dele vai acabar gerando resultado. Aí você passa a ter a autonomia na sua empresa. Então, o estrategista, ele vai aprender o porquê das coisas, ele vai conseguir construir essas estratégias. O gestor, ele entende o como fazer, e o iniciante, ele vai entender a ler essa estratégia e operar isso. Essa é a nossa plataforma. Então, como vocês viram, a regra 01 de marketing, eu falei no máximo 5 minutos. Na plataforma, a gente aprofunda ela. Então, eu abro uma live sobre regra 01 de marketing, e aí a gente vai aprofundar. E aí, a Maria Helena me pergunta, como é que eu uso isso dentro do Kumon? Pô, a gente pode trabalhar dessa forma. Eu vou pegar o meu conhecimento e experiência, a gente vai aplicar numa situação prática e todo mundo acaba aprendendo como eu pego o conceito e aplico na prática. Como é que funciona a plataforma? Quando você acessa a plataforma... Eu tô com a camisa diferente, né? Pensei que fosse em tempo real. Quando você acessa a plataforma, a primeira coisa que você vai ter acesso é a gravação da palestra ou da imersão. A imersão é uma imersão de 8 horas. Ali eu vou abrir live, não só comigo, mas com especialistas. Quem a gente tem de especialista na plataforma? Vocês conhecem o livro Armas da Persuasão? O Roberto Cialdini formou 40 treinadores do mundo, um deles assistiu à minha palestra. Ele é um mentor dentro da plataforma. A gente está negociando com uma representante do livro Receita Previsível, e a gente também está negociando com a representante do Dan Ariely, que escreveu Previsivelmente Racional. Então é uma turma de peso muito grande. Um dos mentores de publicidade da nossa plataforma é o Sávio Zambrotti, que o Ian conheceu, que veio aqui. O Sávio, ele tem 50 e poucos anos. O Sávio é um cara em publicidade, é uma das mentes mais geniais que eu conheci. Quando eu chamei ele para palestra, ele olhou para mim e falou, pô, o que eu vou aprender de marketing, né? Aí mandou um funcionário dele, funcionário amor. Aí ele veio aqui. O Ian lembra, né, da reação dele. Ele gostou e virou mentor. Quem é o Sávio? Vocês viram um prédio em Águas Claras que foi lançado de frente para a IPTG, que tinha um X? Quem criou o X foi o Sávio. Vocês sabem o que é aquele X? Unidades vendidas. O X gerou 400% de aumento de visita no stand, por causa da curiosidade. O X gerou mais de 500 mil em mídia gratuita para ele, porque saiu em jornal, saiu em TV, saiu várias pessoas falando daquilo. Só o X, ele foi o criador do X. Vocês lembram daquela campanha Pôneis Malditos? Pôneis Malditos é dele também. Quem é mais antigo lembra do IESB. Teoria na Prática é dele. Ele fez um outdoor com um super-homem batendo no outdoor falando teoria sem prática dá nisso. Pois o Harry Potter, o Homem-Aranha,
Então esse é o Sávio, ele é um mentor dentro da nossa plataforma. Então a gente tem uma equipe de mentores fantásticas dentro da plataforma, que você também vai poder ter lives com ele para você poder interagir e tirar dúvidas com eles. Nós também temos podcasts, alguns podcasts são públicos, outros são restritos à plataforma, principalmente aqueles que a gente vai falar de estratégias mais detalhadas, tá? E baseado nessa interação a gente vai produzir algumas aulas, então a gente entrega no primeiro ano mais de 100 horas de conteúdo. Como é que funciona a formação do estrategista avançado? Nesse pacote vai ter 10 formações do operador, do iniciante, que você entrega para a sua equipe. 3 formações do gestor, que é para os sócios e principais gestores ali da empresa. A gente vai criar a modelagem do negócio, naquele modelo eu ensino vocês a pensar dessa forma, vocês aplicam, depois eu entro com a minha experiência para a gente melhorar essa estratégia. Depois a gente vai criar o roteiro de marca, e aí a gente vai fazer 7 reuniões de operacionalização dessa estratégia. Eu vou ajudar vocês a transformar em operação a estratégia que foi definida. Ah, Rafael, eu gostaria que você fizesse a reunião com a agência de marketing comigo. Eu vou lá e vou te ensinar como lidar com a agência de marketing naquilo ali. Ah, vamos treinar um funcionário para isso. A gente vai ter 7 reuniões para transformar essa estratégia em operação. O estrategista ele também pode oferecer soluções dentro do nosso ecossistema. Faz um acompanhamento diário e individual, então esse processo aqui dura 4 meses. Depois, durante 8 meses, para completar um ano, eu faço esse acompanhamento diário, porque em algum momento você vai precisar conversar sobre alguma estratégia, a gente vai fazer esse acompanhamento junto. Participa do podcast Ideia Genial e o custo dessa formação para as 5 próximos contratos vai ser no valor de R$20 mil. A partir do 5º a gente começa a escalonar isso. Então eu tenho a formação avançada aqui. Como é que é a formação intermediária? Ah, Rafael, minha empresa ainda não está podendo isso, eu preciso de algo um pouco menor. Na formação intermediária você tem tudo que tem na formação de operador, mais o ingresso na imersão presencial. A imersão presencial vai acontecer no dia 17 de maio, durante 8 horas, onde a gente vai, nas primeiras 4 horas, aprender o mínimo que vocês precisam aprender para conseguir construir o modelo de negócio e o roteiro da marca. E aí, nas últimas 4 horas, a gente vai em grupo realizar essa aplicação para vocês aprenderem a aplicar isso no negócio de vocês. Qual é a diferença desse aqui? É que eu não vou estar individualmente acompanhando vocês e ajudando a aperfeiçoar isso. Mas vocês vão aprender a usar a ferramenta. Vai ter acesso à gravação da imersão, 12 meses de acesso completo à plataforma online, participação nos eventos do ecossistema. Então hoje a gente tem essa palestra, o Ian de vez em quando faz aqui umas degustações de vinho e tal, pô, muito bacana o que eles fazem. 20 lives fechadas em 12 meses, conteúdo estruturado em aulas, então todo esse conteúdo estruturado em aulas, estudos de caso, material didático e exercício prático. O preço disso vai ser R$ 2.500 em algum dia, mas a primeira turma eu estou fazendo a 998, que ela vai acontecer no dia 17 de maio. Por quê? Porque eu vou gravar no dia 17 de maio. A partir do momento que eu gravar, eu tenho 2 modelos de produto. Eu tenho um produto online, que ele vai continuar a 998 durante esse ano pelo menos, e o presencial ele começa a subir o preço. Tá? Por quê? Porque a experiência presencial é muito melhor do que a experiência online. Tá, mas eu quero começar e ainda não tenho isso. O que a gente pode reduzir para isso é a formação do iniciante operador, que é essa palestra que vocês estão tendo aqui. E quando eu construo essa palestra, eu quero que você tenha 2 pensamentos nesse momento que você está sentado aí. O primeiro deles é, a minha percepção de mundo mudou. O segundo é, não consegui absorver nem 10% de tudo que eu tive acesso aqui. Eu preciso rever esse conteúdo para absorver mais do que eu já tive acesso. Então o objetivo desse plano é você ter acesso à gravação dessa palestra, para você poder rever quantas vezes você quiser, 12 meses de acesso limitado na plataforma online. O que é acesso limitado? Nessa palestra eu apresento para vocês 37 conteúdos. Esses 37 conteúdos vão virar 37 aulas. Então dentro da plataforma você vai ter acesso a esses 37 conteúdos.
Por exemplo, eu falo sobre como o cérebro funciona. Isso não foi falado aqui. Isso é um conteúdo da imersão. Então isso está no acesso completo da plataforma. Mas o acesso que vocês vão ter já vai ser um acesso muito bom. Acesso às soluções do ecossistema a qualquer momento, você vai poder entrar em contato com isso. 12 lives abertas em 12 meses. O conteúdo da palestra estruturado em aulas. Material didático, exercício prático. O valor que eu vou estar fazendo isso até o final do ano é R$500. E nas próximas 24 horas, vocês vão poder contratar esse plano por R$197. Eu acho que vale muito mais, mas ainda não sou conhecido, estou sendo conhecido, eu preciso estimular isso. E agora é isso, vocês têm a possibilidade de usar o seu principal poder do dono. Vocês vão continuar apostando ou vocês vão passar a investir? Muito obrigado.